Olá, lobinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a chefe Letícia e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre ataduras e tipóias. Então, o que é uma atadura? A atadura é uma faixa de pano que é própria para fazer curativos ou imobilizações. As imobilizações, só para vocês entenderem, são aqueles curativos que geralmente a gente faz no hospital quando quebra algum osso, quando a gente tem alguma torção ou quando a gente tem uma luxação. E essas imobilizações, elas têm o objetivo de manter aquele osso quietinho no lugar para que ele cole de volta no lugar e a gente não tenha nenhum problema depois que a gente tirar essa imobilização. Então, geralmente as ataduras elas são feitas com essas faixas que eu acho que todo mundo já deve ter visto uma. Então, a gente vai fazer ataduras em casos que a gente precise controlar o sangramento de algum machucado, proteger o local de algum machucado, manter um curativo no local correto. E ela também serve para fazer aquelas imobilizações dos ossos que eu falei para vocês. Existem vários tipos de atadura para as diversas partes do corpo. Então, para os membros superiores, que são os nossos braços, a gente faz uma atadura para as mãos. A gente também tem um tipo de atadura que a gente faz no braço ou no punho. A gente tem as ataduras dos membros inferiores, que são as pernas, e aí tem a atadura que a gente faz nos pés. Existe também a atadura que a gente faz na perna, e existe uma atadura que é especial para o calcanhar ou para o tornozelo. Existe um tipo de atadura que é feita na cabeça, quando a gente bate a cabeça e aí tem aquele corte, ou então quando a nossa vítima tem algum acidente e precisa de uma atadura. Existe também dois tipos de atadura que eles são especiais, que são as ataduras das articulações. As articulações, elas são as dobras do nosso corpo. Quando a gente for fazer uma atadura numa articulação, a gente vai deixar esse membro um pouquinho dobrado e aí a gente vai enrolar a nossa atadura em volta do braço, permitindo que a gente consiga não interromper a circulação daquele braço ou daquela perna que a gente está fazendo a atadura na articulação. E o que é a circulação? A circulação é o sangue correndo pelo nosso corpo. Então, a gente tem vários vasos, vários caninhos dentro do nosso corpo e o sangue passa por dentro desses vasos. Quando a gente interrompe a circulação, é porque tem alguma coisa apertada naquele membro ou naquele lugar do corpo que está impedindo que o sangue passe. E aí a gente consegue observar que a ponta dos dedos fica pálida, fica arroxeada ou acinzentada. A pessoa que está com a circulação interrompida, ela pode falar para você que ela está sentindo formigamento, ou então, se a circulação estiver muito interrompida, ela pode até perder o movimento daquele membro enquanto ela estiver com a circulação interrompida. Como que a gente vai fazer a atadura na nossa vítima? A gente vai pegar a faixa que eu falei para vocês, que é o ideal para fazer a atadura, e ela está presente em todos os kits de primeiros socorros, porque ela é muito importante. Mas lembrando que se a gente não tiver uma faixa, a gente pode improvisar com um pano. Então, eu trouxe minha mãe aqui para explicar para vocês como que a gente vai fazer essa atadura. Vamos imaginar que a minha mãe não tem uma suspeita de fratura, então eu não vou precisar deixar o membro, o braço dela apoiado, e que ela está com machucado nessa região do braço e vai precisar de uma atadura. A primeira coisa a se fazer é ficar calmo para a gente conseguir pensar o que a gente tem que fazer para ajudar essa vítima e para também acalmar ela.
E a segunda coisa que a gente vai fazer é observar se ela está usando acessórios, alguns objetos que possam prender a circulação. Porque lembra que eu falei para vocês que quando tem fratura ou um machucado, esse membro pode inchar? Ela está usando um relógio e um anel. Então, olha só, eu vou tirar esse anel, vou tirar esse relógio e vou deixar de lado. Como o machucado é nessa região, você vai pegar a faixa, vai colocar a ponta dela sobre o machucado e vai enrolar no braço. No meu caso, é o braço, tá bom? A gente tem que lembrar que a faixa não pode ficar apertada para não prender a circulação, mas ela também não pode ficar frouxa, porque se ela ficar frouxa, ela não tem a efetividade que ela tem que ter, que é ou segurar um curativo, ou controlar um sangramento, ou imobilizar uma fratura, ou tentar imobilizar o máximo possível por causa de uma torção que dói bastante. Então, ela tem que ficar firme, mas não apertada, certo? Acabei de enrolar minha faixa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta, vou colocar ela esticada até o final, como eu fiz com a faixa inteira, e vou prender com o micropore, ou com o esparadrapo, ou com o durex. Se a gente não tiver o esparadrapo, o micropore ou o durex, a gente vai pegar a ponta dessa faixa e vai enrolar assim a pontinha e colocar por dentro, olha só, por dentro de onde eu fiz a atadura, viram? É muito importante a gente observar e lembrar algumas coisas enquanto a gente está fazendo a atadura ou depois que a gente já fez. A gente sempre tem que permitir a circulação do sangue naquele membro que a gente está fazendo a atadura. Então, essa atadura, ela tem que ser firme, mas ela não pode ser apertada para que a gente não faça aquela circulação do sangue parar. O nosso objetivo é imobilizar e controlar um sangramento e não parar a circulação, como eu já expliquei para vocês. E, se possível, deixar os dedos das mãos e dos pés fora dessa atadura, justamente para que a gente consiga verificar se a circulação do sangue naquele membro, no corpo daquela vítima, daquela pessoa que a gente está fazendo a atadura, ela está normal. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente verifica se tem circulação sanguínea pelas pontas dos dedos, das mãos e dos pés? Então, a atadura, se for possível, ela não deve cobrir os dedos das mãos e dos pés. E mais uma coisa importante é que se a gente estiver suspeitando de fratura naquele membro, quando a gente estiver fazendo aquela atadura, a gente precisa deixar aquele membro o mais imóvel, o mais quietinho possível, para não gerar uma piora dessa fratura e nem gerar mais dor para aquela vítima que a gente está socorrendo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as tipóias. As tipóias são apoios para o braço ou para o cotovelo ou para o pulso ou para o ombro, para aliviar a dor ou o peso desse nosso braço, desse braço da nossa vítima. Então, a gente usa a tipóia nos casos de fratura no braço. A gente também usa a tipóia em casos de torções ou de deslocamentos desses ossos ou até de luxações. E as tipóias, elas existem de dois tipos diferentes. Existem as tipóias que a gente chama de pré-fabricadas, que são as tipóias que a gente já compra pronta na farmácia ou em lojas de materiais ortopédicos, ou então a gente pode fazer uma tipóia improvisada. Essa tipóia improvisada a gente faz em casos de emergência e a gente pode fazer com qualquer pano que a gente consiga amarrar duas pontas e apoiar o braço da nossa vítima nesse pano. Então, a gente pode usar uma camiseta de manga comprida, um casaco,
uma toalha de banho ou até o nosso lenço do escoteiro. E eles funcionam muito bem para a gente conseguir dar a firmeza e o apoio de uma tipóia que seja realmente eficiente. Como nós vamos fazer a tipóia para apoiar ou imobilizar o braço da nossa vítima? A gente pode fazer com os panos triangulares ou com a faixa. Essa mesma faixa que eu usei na atadura, a gente também pode usar para fazer uma tipóia. Mas lembra que essa faixa só vai servir para fazer uma tipóia se não tiver suspeita de fratura, e aí essa vítima só vai precisar apoiar o braço na tipóia. Se não, a faixa não serve. E aí, para improvisar, eu peguei aqui uma toalha de banho, mas vocês podem fazer com qualquer pano que vocês consigam dar nó em duas pontas e estabilizar esse braço dentro desse pano. Então, vocês vão pegar o braço da vítima, lembrando que geralmente quando a gente faz a tipóia, a gente tem uma suspeita de lesão. Então, é muito importante que a gente deixe esse braço o mais quietinho possível. Então, a pessoa vai estar com esse braço dobrado, certo? Aí você vai pegar o seu objeto, no meu caso a toalha, você vai passar por trás do braço, uma das pontas. A outra ponta você vai pegar e você vai passar o lado contrário ao que você fez a tipóia para apoiar, certo? Aqui vocês vão dar um nó. O nó ideal aqui é um nó direito, mas quem não sabe fazer o nó direito ainda, faz um nó bem firme, porque quando a pessoa apoiar o braço na tipóia, ele não pode soltar, porque senão a tipóia não resolve, certo? Aqui eu vou pegar essa toalha e eu vou esticar ela para apoiar o cotovelo, tá vendo? Olha só. Quando a gente vai fazer a tipóia na nossa vítima, tem 4 coisas que a gente não pode esquecer. A primeira delas é que se a gente estiver suspeitando de alguma fratura, luxação ou torção, aquele braço ele precisa ficar imóvel, ele precisa ficar parado para que a gente não piore a situação da nossa vítima. A gente precisa acalmar a nossa vítima, tá bom? A gente pode também confeccionar, improvisar uma tipóia com aquela atadura que eu expliquei para vocês, aquela faixa. Mas a gente só pode usar aquela faixa nos casos que não haja suspeita de fratura. E também a gente precisa pensar de chamar o socorro quando essas pessoas, quando essa vítima, ela está sentindo muita dor ou quando aquele membro que esteja machucado e que a gente fez a tipóia, ele incha, ele fique gordinho, ou então naqueles casos de fratura que eu falei para vocês. Agora é a vez de vocês. Mostrem para nós da chefia que vocês aprenderam como faz uma atadura e uma tipóia.